engraçado, porque quando eu comecei a ler a Bíblia, né? Eu comecei como um cara muito preconceituoso lendo a Bíblia, né? Eu lembro que é, eu lia ela sob uma ótica de buscar princípios que me ajudassem a ganhar dinheiro de alguma forma, né? E aí eu comecei por Provérbios. Uhum. E aí, conforme eu fui mudando um pouco o meu jeito de buscar informações, a minha jornada foi se O tornando... óculos mudou? O óculos mudou, exatamente, né? Eu comecei a ler a Bíblia de outra forma. Mas como eu tenho um viés, né, um background de negócios, uma coisa muito presente na minha vida, cara, eu comecei a perceber que a Bíblia é um manual de empreendedorismo, né? Assim como a Bíblia é um manual de vida. Assim como a Bíblia é um manual do ser humano, é um manual... Então, no final das contas, parece que a Bíblia é um manual de tudo, cara. E parece que ela é a mesma coisa em momentos diferentes e você interpreta coisas diferentes lendo as mesmas coisas, né? Qual que é a magia que a Bíblia tem O nisso? Billy Graham falava que a Bíblia é o livro mais atual que o mundo conheceu e ele é mais atual do que o jornal que vai sair amanhã. Ou seja, ela se atualiza, ela está conectada com tudo e com todos, ela é a voz de Deus, é a boca de Deus sobre nós. Então, a magia da Bíblia é o escritor dela. Entendeu? A gente sabe que foram homens que escreveram, mas inspirados pelo Espírito Santo. Então, a magia da Bíblia é quem a inspirou. Então, por isso que é tão sobrenatural. Por isso que a gente lê um texto, e isso aconteceu comigo centenas de vezes na minha vida. Você lê um texto e aquele texto não tem nada pra você naquele dia. E você lê no outro dia, aquele texto faz você chorar, conecta com a tua realidade, tem algo que chegou na hora certa. Então, por isso que a recomendação é, se você está numa caminhada com Jesus, você nunca vai conseguir ocultar a Bíblia dessa caminhada. Porque o manual tá ali, sabe? Tem tanta coisa para você aprender, tem tanta coisa para você evoluir, e então ignorar o manual daquele que você quer andar junto não faz muito sentido. Você consegue dar um exemplo de alguma coisa que você leu e não fez sentido e que momento que você tava que fez sentido? Quer ver, não é que não fez sentido, é porque não me deu uma... Sabe, não era uma resposta para aquele momento. Por exemplo, eu tenho um texto na Bíblia de Lucas, que a Bíblia diz que Jesus vai andando por cima das águas e os discípulos estão no meio da tempestade, certo? Só que eu li esse texto centenas de vezes, mas um belo dia eu li de uma maneira calma. E eu acredito que foi, naquele momento, era algo que o Senhor queria conversar comigo. E a palavra é, Jesus estava buscando passar desapercebido. O dia que eu li isso, eu descobri que Jesus não entrou na água para salvar os discípulos. Isso é um conflito. Poxa, peraí, como assim? Os discípulos estão remando, a Bíblia diz que o vento é contrário, Jesus agora está andando para não ser percebido? Por que isso? Né? Então, a gente falou, eu pelo menos entendi a vida inteira que Jesus tinha ido para salvá-los. Mas não. Jesus estava indo para o outro lado. Porque com a força do braço deles remando contra o vento, mesmo sendo contra o vento, eles iriam chegar. Jesus sabia que eles iriam chegar. Então, Jesus só parou porque foi chamado. Eles gritaram pelo nome de Jesus. E aí Jesus parou e acalmou o vento e a tempestade. Tem todo o episódio que Pedro anda sobre as águas e tal. Caramba. Mas é interessante que uma frase... O que isso me diz? Me diz o seguinte, Dave. Tem momentos que Jesus vai fazer. Ele vai acalmar o vento, vai acalmar a tempestade, mas tem tempestades que você vai conseguir remar sozinho. E você não pode parar de remar, você não pode entrar num espírito de autocomiseração e, sabe, Deus me abandonou. Não. Só segue remando. Tá contra, não, mas continua, você vai chegar. Então isso é uma das coisas que eu falei a vida inteira, e esses dias eu li aqui e falei, caraca, então, peraí. Então Jesus estava deixando claro que existem tempestades que ele acalma, mas outras que a gente consegue remar por cima e ir até o final. Caraca, isso é muito massa. Eu tinha uma reflexão no banho, cara, hoje de manhã. Olha que interessante. Eu tava pensando assim, ó. Eu tava pensando nas pessoas que eu já magoei ou frustrei ao longo da minha vida, né? E aí eu comecei a perceber que a maioria das pessoas que se frustraram comigo, muitas vezes não se frustraram pelo que eu fiz, né? Se frustraram pela expectativa que elas colocaram no que eu poderia fazer. Então o que eu comecei a entender? Eu comecei a entender que, como eu sou uma pessoa... Eu vou dar um exemplo em termos de internet. Como eu sou uma pessoa relevante no meu nicho e na internet, as pessoas que se aproximam de mim, elas têm uma expectativa que eu vou mudar o jogo delas da noite pro dia, elas vão encostar em mim, elas vão mudar completamente a sua realidade. Então a expectativa delas é muito maior em mim do que em outras pessoas. Então, como a expectativa delas é muito maior em mim,
Tá? E muitas pessoas acabam, de certa forma, olhando pro primo, não pro Thiago, pro primo como essa referência, o primo vira uma máquina de frustrar as pessoas. Porque a expectativa das pessoas é muito grande. Então, quando você tem uma pessoa do seu lado onde você não deposita expectativas, ela não vai te frustrar. E aí eu comecei a refletir nisso e cheguei à conclusão que Deus, como ele é Deus, além de ele ser aquilo que, pô, ele é Deus, ele pode fazer tudo. Pelo fato de ele poder fazer tudo, eu acho que é justamente por isso, além de outras coisas, que muitas pessoas se frustram tanto em Deus. Porque olham pra Deus, Deus pode fazer tudo, aí alguém vem aqui, acontece uma coisa na sua vida que você acha injusta, e você sabe que Deus pode fazer tudo, às vezes você acredita esse problema, né, ao culpado errado, e você fala, cara, me frustrei, não acredito mais em Deus, etc. Então eu comecei a entender que quanto mais poderoso, quanto maior a sua expectativa em alguma coisa, maior o seu grau de frustração. E muitas vezes não é pelo que a pessoa não fez, é pela expectativa que você colocou e por confundir o que é papel do outro e o que é papel de você. Né? E muitas vezes a gente acha que o que é nosso papel, muita gente acha que o que é papel do outro, né? Aliás, muita gente acha que o que é nosso papel, nossa função, deveria ser feito pelo outro. Então a gente acaba errando ao depositar a expectativa errada. E aí o que eu queria te perguntar é, qual a expectativa que você deposita em Deus? Né? Porque muitas vezes você está caminhando e você acha que Deus o que está acontecendo é Deus. O que está acontecendo é fruto de algo que Deus está querendo te dizer ou querendo fazer na sua vida. E às vezes não é. Às vezes é só alguma incapacidade humana. Às vezes é só algo humano que está acontecendo, né? Qual a expectativa que a gente deve depositar em Deus, Dave? Cara, isso é uma pergunta bem complexa, bem... E talvez seja um dos dilemas da nossa capacidade humana, porque a gente tem uma fé plena em Jesus, que Jesus pode todas as coisas, que a gente está no time certo, é aquela coisa toda. Então, por exemplo, hoje, quando caiu o meu canal no domingo, na verdade invadiram um canal no domingo, segunda-feira o canal foi derrubado. Cara, já parou pra pensar o seguinte, eu não tô lá falando de mim, eu não tô vendendo nada, eu tô pregando o evangelho, certo? É justo ter caído o meu canal? Em tese, não. Então, mas beleza. Mas eu tô trabalhando pra quem, então? Então derrubaram o meu canal? Por que Deus deixou? E aí, claro, todo mundo vai, poxa, isso é ataque, é afronta, é espiritual, não sei o quê. E eu aprendi a separar muito bem isso. Falando, isso aí foi um hacker, não foi espiritual. Foi um hacker que fez, é um algoritmo lá que deu errado. E por que Deus deixou acontecer? Bom, não existe nada que Deus não saiba, não existe nada que Deus controle. Mas porque Deus vê o todo, Deus sabe de tudo, então o que eu não entendo agora, possivelmente lá na frente posso entender, ou talvez não entenda. Mas tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. A palavra diz isso. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então eu posso questionar, eu posso brigar, eu posso colocar a culpa em Deus, eu posso colocar a culpa no inimigo, eu posso fazer o que eu quiser. Mas eu sempre tenho uma opção certa de escolher. Deus, eu confio que o Senhor está no controle, eu vou fazer a minha parte. Qual é a minha parte? Tem que entrar em contato com o YouTube, tem que mandar e-mail, tem que fazer isso, tem que dar o meu jeito. Eu oro, eu falo pro Senhor. No dia eu fiquei muito triste, minha esposa falou para mim, amor, você mesmo pregou esses dias, dobra o joelho, abre o coração, fala o que você está sentindo e tal. Então isso é fazer a parte, mas saber que às vezes, porque a minha expectativa humana, ela tá conectada com o meu senso de justiça e a minha capacidade criativa de imaginar o que Deus poderia fazer, eu vou ser sempre frustrado. Porque Deus sempre vai superar a nossa capacidade criativa de dizer o como fazer. Deus sempre vai além. Então, a minha expectativa, ela está no Senhor, mas eu preciso saber dividir quando é o que eu tenho que fazer e quando é aquilo que Deus pode fazer. No sentido de que também para isso dependo de Jesus, porque é uma direção difícil, mas é uma caminhada de maturidade. Quanto mais você vai caminhando com Jesus, mais maduro em algumas coisas você vai ficando. Você vai deixando de espiritualizar algumas coisas, você vai assumindo responsabilidades, você vai se tornando mais dependente, mas um dependente que não precisa pedir para ir no banheiro, por exemplo. Entendeu? Porque, por exemplo, meu filho é extremamente dependente de mim. O Noah, o pequenininho. E o João também é. Só que o João já é um nível de dependência mais maduro. Ele faz coisas já um pouco diferentes. Agora ele não precisa mais de mim para algumas habilidades, mas ele vai precisar de mim para o resto da vida, porque eu sou o pai dele. Mas para algumas coisas simples que ele já aprendeu porque eu ensinei para ele fazer sem mim, ele já não precisa mais. A mesma coisa a gente com o Senhor. Algumas coisas Deus vai nos dando capacidade. Por exemplo, vai nos ensinando a tomar decisão
com as próprias tragédias da nossa história, vai nos ensinando a caminhar de maneira mais coerente. E aí, você respeitando princípios, você não precisa de uma resposta divina se o princípio está sendo respeitado, porque Deus não vai contra a sua palavra. Então, isso é maturidade, é caminhada. Não tira o brilho, pelo contrário, dá mais clareza sobre tudo, faz você entender melhor Jesus de uma maneira mais sábia, mais inteligente, mas é caminhada. Eu também estou nessa caminhada, tem muito para frente. Legal. Cara, você